Vamos lá. Câncer. Vamos ter aula de assistência de enfermagem ao paciente oncológico, ou seja, falar sobre oncologia. Quando falamos de oncologia, falamos automaticamente de câncer. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de câncer uma vez na vida, né? Câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se virando metástase para outras regiões do corpo. Ou seja, vamos lá. Câncer é o crescimento desordenado de uma célula, ou seja, quando ela cresce mais do que ela deve. Então, quando esse crescimento vai se tornando de uma forma desordenada, ela vira câncer. Pode ser maligno e benigno. Quando essa célula tem esse crescimento e ela passa de um órgão para o outro, se chama metástase. Vocês devem saber, por exemplo, tem gente que tem um câncer no estômago e passa para a bexiga, ou tem câncer de próstata e passa para a perna, ou tem câncer de mama e passa para a cabeça. E isso vai de um órgão para outro. Vai se chamar metástase. Então, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês o que é metástase. Quando as células se dividem rapidamente, elas podem ser agressivas e incontroláveis, determinando formação de tumores ou neoplasias malignas. Ou seja, quando passa a ser maligno. Então, gente, como é que funciona isso? Vou explicar para vocês. Nosso corpo, ele é feito de várias células, certo? Essas células, elas têm que nascerem, crescerem e num determinado período, num determinado tamanho. Quando elas crescem mais do que elas devem, elas se tornam o quê? Tumores, porque elas crescem mais do que deve e elas se multiplicam, se replicam e espalham para todo o corpo, podendo criar um tumor, sendo maligno ou benigno. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao tecido original, raramente constituindo um risco de vida. Ou seja, quando o tumor ele é benigno, gente, ele não corre nenhum risco, né? Mas tem que cuidar bem feito. Enfim, vocês têm que prestarem atenção, né? Quando é só uma massazinha localizada, ele vai ser o quê? Um tumor benigno. Quando ele tem um crescimento desordenado, ele vai ser maligno também, podendo causar até a morte, muitas vezes, né? Existem diferentes tipos de câncer. Correspondem a vários tipos de células do corpo. Por exemplo, a pele ela é formada por mais de um tipo de célula, a nossa pele. Então, vamos lá. Se o câncer ele tem início no tecido epitelial, que é na pele, ou na mucosa, ele é chamado de carcinoma. Se ele é no tecido conjuntivo ou nos ossos, ou no músculo e cartilagem, ele é chamado de sarcoma. Então, vocês têm que saber essa diferença. Se o câncer ele tá no tecido epitelial e na pele, é carcinoma. Se está no tecido conjuntivo, que é a terceira camada da pele, ou nos ossos, ou no músculo e cartilagem, ele é chamado de sarcoma. Outras características também que ele diferenciam os diversos tipos de câncer entre si é a velocidade da multiplicação, né? Que nem eu falei para vocês. Às vezes eles se multiplicam de forma muito rápida e é capaz de invadir os tecidos e órgãos vizinhos distantes, que vai chamar metástase, né? Quando ele passa de um órgão para o outro e ele vai invadindo outros órgãos vizinhos, pode estar perto ou não. Ah, professora, só vai dar de um câncer para outro se for um tecido perto? Não. Eu tenho uma amiga minha que ela tinha câncer de mama, que passou para a cabeça, deu metástase e ela faleceu. E ela já estava quase curada do câncer de mama. Então, o câncer ele é muito agressivo, gente.
as células elas vão se multiplicando, se espalhando de uma maneira que você não consegue controlar, entendeu? É uma maneira absurdamente. Por que o câncer ocorre? Sabemos que o câncer ocorre por mutações dos genes que controlam o crescimento e a morte das células normais. Ou seja, as células quando sofrem mutações, né, crescimento desordenado, aí vai acontecer o quê? Gerar um câncer. Mas por que ocorrem as alterações dos genes? Por enquanto, sabe-se que o DNA pode ser danificado por causas hereditárias, fatores presentes no estilo de vida, tal como o hábito de fumar. Ou seja, por que o DNA, gente? Causa hereditária. O que é hereditário? Hereditário é quando tem alguém na família que tem e pode passar para você. Ou seja, a minha avó teve câncer. Não é que eu vou ter, mas eu tenho probabilidade de ter, porque é genético, entendeu? Então é hereditário. Então, se alguém da sua família teve câncer, você pode estar sujeito a pegar. Mas não confunda. Ah, a professora disse que a minha avó teve câncer, eu vou ter câncer. Não é isso. Depende do seu organismo, da sua vida, como que é a sua vida diária, sua atividade diária. Mas pode ocasionar, sim. Não só câncer, gente. Pessoas que têm hipertensão, que são diabéticas, que são ansiosas, que têm enxaqueca, tudo isso pode ser hereditário. Outra coisa também que pode causar, fatores presentes no estilo de vida. Depende da alimentação também. Pessoas que não se alimentam corretamente, que não têm um estilo de vida normal, que fumam bastante, que bebem bastante. Tudo isso pode causar um estilo de vida que vai podendo ocasionar um câncer futuramente. Hábito de fumar, principalmente, gente, um câncer no pulmão, uma cirrose, que para quem bebe. Então, tudo isso pode ocasionar um câncer. Mas também eles podem desencadear por agentes presentes no ambiente na dieta, que são chamados de carcinogênicos. Ou seja, às vezes está no ambiente, na fumaça, na poluição, ou até mesmo na alimentação que você faz, né? Então tem que ter cuidado com a alimentação também, né? Às vezes a gente não tem uma alimentação adequada, não sabe o porquê, não entende. Então tudo isso tem que ter cuidado. Outra coisa também, em relação às causas internas, a maioria das vezes são genética, né? Da genética. Então tem que ter cuidado para verificar isso. Tem alguém tentando entrar aí e diz que não tá. Só um minuto. É algum de vocês que falou no grupo? Foi algum de vocês que respondeu que não estava dando de entrar? 8, 4, 18, 38, 75. É algum de vocês? Não. Mandei de novo, mas não apareceu ninguém que vai me aceitar. Então vamos continuar. Foi a Marlene, mas ela já entrou. Deu certo, né, Marlene? Que bom, tá aí me ouvindo. Então vamos lá. As causas internas, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformação maligna das células normais. Então, vamos capitular o que a gente falou. Vamos lá para o câncer. Tem pouca. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para cada um. Tá muda ainda, Tá muda ainda, Marlene? Tá me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Vocês estão ouvindo? Ah, tá, que bom. Tá, vamos lá. Então, o que que é? Eu vou mandar aqui a perguntinha. O que é? Vai ser um para cada um. Essa vai ser para Priscila. O que é o câncer, Priscila? É o crescimento o quê? Das células? Muito. Olha, eu vou aumentar aqui. Tá baixinho. Vocês podem falar no microfone se vocês quiserem digitar. Não precisa ter vergonha, não. É o crescimento das células. Mas esse crescimento é o quê? Desordenado. Muito bem. Então, perguntar para vocês na prova o que é o câncer? É o crescimento desordenado das células que eles podem se espalhar. Se espalhar. O que é metástase, West? West dormiu? Oi, tá. O que é metástase? Sem São as multiplicações das células devido do câncer, né? Muito bem, multiplicação. Quando ele vai de um órgão para o Outro. Muito bem. Quando o câncer começa no tecido epitelial, ele é chamado de quê? Cadê a Camila? Saiu? Camila tá aí? Marlene tá aí, né? Tá me ouvindo já, Marlene? Será que ela não tá ouvindo? Tá, então vamos lá. Quando começa o crescimento, vamos ver se ela lembra. Quando começa o crescimento das células no tecido epitelial, é chamado de carcinoma. E quando é nos ossos, é chamado de sarcoma. Lembrem-se disso. Câncer pode ser causado tanto pela forma genética, quanto pelo hábito de saúde, o hábito de estilo de vida, se você bebe muito, se você fuma, tudo isso pode ocasionar o câncer. Então vamos lá. A estimativa no Brasil, em 2016 e 2017, ocorre que cerca de 900 mil novos casos de câncer, então aumentou muito, né? Os cânceres mais incidentes no sexo masculino são, isso aqui é importante vocês saberem. Quais são os principais câncer no sexo masculino? Pulmão, próstata, intestino, estômago e fígado. E no sexo feminino, mama, intestino, pulmão e colo do útero. Então, vocês têm que saberem isso. Qual é o câncer mais comum, pelo menos 2 de cada um. Para as mulheres, vamos lá se vocês lembram. Para as mulheres é qual? De mama. E qual é o outro? E o colo de útero. Muito bem, isso é bem fácil para vocês lembrarem. Mama e colo do útero. E para os homens? Próstata e pulmão. Muito bem, próstata e pulmão. Então, isso são que vocês devem se lembrar bem. Então, vamos voltar a continuar. Quais são os fatores de risco do câncer? Vamos lá. Vírus e bactérias. HPV. Hepatite B. Acredita-se que incorporam na estrutura genética das células bactérias. Tem H. pylori também, que causa malignidade gástrica, né? Que causa também câncer de estômago. Agentes físicos como exposição à luz solar. Por quê, professora? Gente, pessoas que expõem muita luz solar, pessoas que andam de moto, pegam sol o dia inteiro,
anda naquele sol quente, não tá nem aí para nada, pode ter um câncer de pele, tá? Porque tem muito tempo exposto à luz. Então, tudo isso pode causar câncer. Radiação. Pessoas que pegam muita radiação, que trabalham com raio-x, que quando vai fazer um raio-x, quando pessoas têm gente fazendo raio-x, não sai de perto, fica lá. Então, a radiação desses fatores também pode ocasionar câncer. Ser um fator de risco, né? Agentes químicos como a fumaça, pesticidas, né? Corante de anilina, fuligem, esses animais, pesticidas, né? Alguns insetos. Alguém sabe o que é fuligem? É matéria preta, tá, gente? Aquela gordura, aquelas partículas de gordura que saem de chaminé, aquelas queimadas, é aquilo que é fuligem, tá? Então, os fatores de risco eu quero que vocês saibam pelo menos uns 3. Que as bactérias, os vírus, né? Os agentes químicos e os agentes físicos. Outros fatores de risco. Fatores genéticos, que é o quê? Quando pode ser feito da família, né? Então, quando é da família, são os fatores genéticos. Fatores alimentares, né? Como gordura, álcool, carne defumadas. O que é essa carne defumada aqui? Quem é que gosta de carne crua? Aquela carne crua, mal passada, o sangue escorrendo. Tem alguém que gosta aqui? Eu. Então não pode, tem que ter cuidado. Então tem que ter cuidado com isso, né? Não pode. Então, aquelas também enlatadas, tem gente que gosta, né? Eu gosto de uma conservinha. Tem gente que gosta daqueles enlatados, conserva, aquelas salsicha. Não pode nada disso. Marlene botou aqui que gosta também, né? Marlene, muito bem. Marlene tem, pelo menos ela participa aqui no bate-papo. Então tem que ter cuidado com isso, Marlene. Tem gente que come enlatado todo dia. Só quer enlatado, ou então aqueles industrializados, miojo. Tem gente que come muito miojo. Então tem que ter cuidado com isso. É um fator de risco para o câncer. Álcool. Quem bebe muito, né? Tem gente que bebe todo dia, toda hora. Tem gente que já vira alcoólatra, não pode. Gordura. Quem come muita gordura, aquela picanhazinha escorrendo a banha. E agentes hormonais. Quem toma muito anticoncepcional com muito hormônio. Tem que ter cuidado com isso também, tá? Prevenção do câncer. Prevenção do câncer, gente, existe 3 tipos de prevenção. Primária, secundária e terciária. Prevenção do câncer primária, o que é? Ela está preocupada em reduzir o risco do câncer por meio de estratégias de promoção da saúde. Como que é isso? É por meio de promoções, prevenções. Os enfermeiros têm os papéis de ambiente de desempenho, um papel primordial na prevenção do câncer, orientando os pacientes a evitar os cânceres, né? Como, por exemplo, palestra, que são colocadas nos postos de saúde, aquelas palestras que tem, para ter cuidado com o câncer. Que ações são essas? Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, são ações que são realizadas para o quê? Prevenir o câncer, né? Para as pessoas se conscientizar da importância de se cuidarem, de estarem atentos. Então, tudo isso está ocasionado para poder prevenir o câncer. A prevenção primária. Prevenção secundária são os programas de prevenção secundária. Promove a atividade de triagem de detecção precoce. Enfermeiros e médicos podem incentivar as pessoas a aderir esforços. Detecção precoce do câncer. Como é que é isso? A pessoa pode realizar os exames, né?
Tem gente que tem medo de realizar o exame, então a prevenção secundária é aquela que você tem a triagem da detecção precoce, que você descobre cedo. Porque tem muita gente que descobre câncer quando está muito avançado, né? Então, eu não sei se você já ouviu falar, já está avançado demais, por isso que não teve jeito, porque a pessoa descobriu muito tarde. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, pode ter essa detecção precoce através de quê? De exames. A pessoa pode fazer o exame de mama, o autoexame das mamas, como mulheres, né? As mulheres podem estar se tocando. Quando der a idade, pode estar realizando o exame. Quando der a idade do homem, ele pode também estar realizando o exame. Muita gente tem preconceito, né? Não quer, tem medo, tem vergonha, mas não pode ser assim, né? A gente tem que se cuidar desde cedo. Então, vamos lá. Primária vai ser o quê? Através de quê? De conscientização, de palestra. Secundária, através do exame precoce, né? Detecção. Terciária é aonde os médicos e enfermeiros estão envolvidos no cuidado da reabilitação, ou seja, depois do diagnóstico. Então, a prevenção terciária é quando o paciente já sabe que está com câncer e ele vai se cuidar, entendeu? Ele já vai realizar o tratamento. Com isso, o médico e o enfermeiro vão ter que estar ajudando, né? Auxiliando. Então, vamos recapitular. O câncer tem 3 tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. A primária vai fazer o quê? Através de quê? De palestra, de orientações. Secundária, através de triagem, de exames. Terciária já é quando tem o diagnóstico e já vai fazer o tratamento do câncer, não é verdade? Que nem a gente viu lá no início, né? Existem vários tipos de câncer, mais de 100 tipos. Vou colocar aqui na janelinha de vocês. Eu quero que cada um me diga 2 tipos de câncer. O Ash vai me dizer 2, a Priscila 2 e a Marlene 2. Pode escrever, Câncer de Marlene. mama, Priscila, vai, fala. câncer de mama Mama, e do colo do útero. colo do útero, muito bem. O Ash, Marlene, o Ash, mama e No próstata. estômago, No estômago. Olha, Marlene, fala. E qual é o outro? o outro é de próstata. Muito bem. Lembrem mais que vocês já falaram próstata e já falaram de mama. Onde tem mais câncer? Quando o paciente bebe muito, ele pode ter câncer de quê? Cirrose? Cirrose. Mas é aonde esse câncer? Qual é a parte No fígado. No fígado, muito bem. Câncer de pele também. Então, muito bem. Então, tá certinho aí. São vários tipos de câncer que tem, né? Então, tem que ter a prevenção. As células, gente, elas se dividem para poder se espalhar e se multiplicar no câncer. Ela tem uma graduação. O que é uma graduação? É como ela vai se espalhar no corpo da pessoa. Então, eu não sei se vocês já ouviram dizer, o paciente está no grau 3 do câncer, está no grau 1. Então, é como que essas células estão aparecendo no corpo da pessoa. Então, vamos lá. Primeiro, grau 1, cresce lentamente as células parecidas com as células normais. Ou seja, quando o câncer está no grau 1, as células vão crescer lentamente, devagar. Lembrem-se isso, lentamente, devagar. E elas são parecidas com as células normais ainda. Elas ainda se parecem um pouco. Grau 2, cresce lentamente, mas pode se espalhar. As células com característica um pouco diferenciada. Então, essas células elas são um pouco diferenciadas das outras normais. Grau 3, cresce rapidamente,
as células são muito diferentes das normais. Ou seja, no grau 3, gente, ele já está se espalhando. Já estão as células tudo diferentes das normais e já cresce muito rápido, que não se consegue nem controlar. Quando nesse caso cresce muito rápido, acaba acontecendo de ter metástase, que é quando passa de um órgão para o outro. Até aqui alguma dúvida? São quantos graus de crescimento da célula? 4. Priscila, 3. Marlene, 3. 3. Vocês estão aí, né? Então, Sim. são 3 graus, meus amores. Vamos lá, não vou pôr nem no slide aqui. Grau 1 vai crescer Lentamente. Grau 2 são lentamente, mas Lente, mas já é diferenciado das outras células. E o grau 3 já vai crescer rápido ou devagar? rápido. Rapidamente. Rapidamente, podendo se espalhar? Já. Muito bem. Então, pode se espalhar. Ótimo, gente. Então, são 3 graus. E quando o grau está muito avançado do câncer, ele tem que realizar o quê? Cirurgia. Cirurgia é um tratamento primário que vai remover todo o tumor. Por exemplo, assim, ó, Dona Mariazinha tem um tumor, um câncer de pele. Dependendo como tiver, o grau que tiver, o médico pode retirar esse tumor através da cirurgia. Então, existe a cirurgia profilática, né, que vai remover o tecido. A paliativa, que é a realizada como uma tentativa de aliviar a hemorragia e úlceras. E cirurgia reconstrutora, que pode ser feita em uma operação ou estágio. Por exemplo, assim, ó. A profilática, você vai retirar todo aquele tumor. A paliativa pode ser para cuidados quando tiver alguma hemorragia. E a reconstrutora é quando vai reconstruindo. Você tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai reconstruindo. Quando o câncer está no grau muito avançado, gente, tem que retirar a mama, por exemplo, de mama, tem que retirar a mama toda, antes que ele se espalhe. Muitas vezes, quando o câncer já espalha, teve um dia, esses dias eu tive um paciente, que eu tô trabalhando lá no INTO também. Esses dias teve um paciente lá que ele estava com câncer de próstata, que passou para a bexiga, passou para o estômago. Isso aí é o que aconteceu com ele? Metástase. Aí ele pegou Covid para terminar de ferrar a vida do bichinho. Ele já estava em cuidados paliativos, aí pegou câncer, parou. E faleceu. Por conta que ele já estava com metástase e ainda teve Covid, que teve complicação mais ainda no pulmão dele. Então é assim, quando o paciente está com metástase, com pulmão, com câncer em vários órgãos, gente, dependendo da patologia que ele pegar, ele não resiste não, entendeu? Outra doença. Então, tem que ter bastante cuidado. Mas câncer tem que ter bastante atenção. Não é negócio de dizer assim, tem gente que diz assim, câncer vai morrer. Né? É assim também não. Tem cura também. O câncer tem que ter vários cuidados de enfermagem, no pós e no pré-operatório. Por exemplo, quando o paciente vai se operar, né? Ele fica nervoso numa cirurgia normal. No câncer, da mesma forma. Então, você tem que o quê? No período pré-operatório, o enfermeiro fornece todas as informações de educação e apoio emocional ao paciente e familiares. Ou seja, o enfermeiro tem que passar as informações, explicar. Olha, dona Maria, a senhora vai se operar, a senhora vai ficar dormindo um pouco, depois a senhora vai se acordar, a senhora tem que ter calma, não precisa ficar nervosa. Você tem que conversar, dar um apoio psicológico, né? Porque só de falar em cirurgia, tem gente que já fica nervoso, que não consegue se concentrar, acaba passando mal. Então, às vezes, muitas vezes você tem que conversar com o paciente antes. Isso é o apoio psicológico, a educação no início. No período pós-operatório, o enfermeiro avalia as respostas do paciente
e a cirurgia monitora possíveis, por exemplo, ver se vai ter alguma complicação, né? Sangramento, deiscência da ferida, o que é isso? Se está inflamada, se está infeccionando, distúrbio hidroelítico, o que é isso? Se ele não está urinando, como que está a urina dele, se ele está conseguindo beber água. Então, tudo isso você tem que prestar atenção, né? Gente, o pós-operatório é pior do que a cirurgia e o pré-operatório. Tem muita gente que pensa que, cirurgia, pré-operatório, isso e aquilo. Não, gente, o pós é pior. Por quê? Porque você tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado para os pontos não inflamar, você não pode estar fazendo força, você não pode estar tendo estresse, raiva, então você tem que cuidar para aquilo ali sare logo. Tem que ter uma boa alimentação, não pode comer nada que vai inflamar. Então, pós-operatório é todo um cuidado que as pessoas acabam não tendo. Por isso, acaba tendo complicação. Seja de uma cirurgia do câncer, como qualquer outra cirurgia. Então, quais são os tratamentos do câncer, né? Primeiro pode ser a cirurgia. E tem os cuidados pré e pós-operatório. Depois vem a radioterapia. O que é a radioterapia? Ela é utilizada em 50% dos pacientes. Ela pode ser utilizada no câncer de cabeça, de tireoide, de pescoço, de colo do útero. Ela pode controlar a doença maligna, quando o tumor não se pode ser removido. Então, quando se não pode fazer cirurgia, vai fazer a radioterapia, entendeu, gente? Que é aquela radiação que vai ter no paciente. Então, 50% dos pacientes que têm câncer, eles são utilizados a radioterapia. Então, vamos lá. Quais são os tipos de tratamento? Cirurgia, radioterapia. Gente, a radioterapia, ela causa vários sintomas no paciente. Muitas vezes deles, eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve, mas eu conheço, já fui próximo. Tem paciente que ele passa mal por conta dos efeitos que dá. Eu vou atestar aqui para vocês. E às vezes eles não querem voltar, eles se irritam, ficam com raiva, ficam ruins e acabam não querendo voltar. Sendo que isso que prejudica mais ainda eles, né? Quais são os sintomas que tem? Fadiga, mal-estar, anorexia, integridade da pele alterada, alopécia, que é a queda de cabelo, né, gente? Eritema, descamação da pele, ulceração, estomatite, irritação no estômago, disfagia, náusea, vômito, anorexia, diarreia, medula óssea prejudicada, anemia, leucopenia, plaqueotopenia, que é as plaquetas baixas. Então, gente, tudo isso pode acontecer na radioterapia. Tem paciente que acontece tudo isso de uma vez, tem paciente que acontece 2, 3, tem paciente que não acontece nada, depende do organismo. Professora, mas o paciente passou mal, o outro não passou mal, o outro um vomitou e o outro não vomitou. O meu organismo é diferente da Priscila, é diferente do Ash, é diferente da Marlene. Cada pessoa vai agir de uma maneira, entendeu? Nosso organismo é diferente. Então, não é porque acontece uma coisa comigo que acontece com o outro, em relação aos sintomas da radioterapia. É que nem na nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai muito maria vai com as outras. Tô com uma dor, uma enxaqueca. Amiga, toma isso que é ótimo. Eu tomei, foi bater e ver. Às vezes tu toma, tu passa mal, dá um efeito reverso. Porque teu organismo é acostumado. Não é porque com a Marlene funcionou que contigo vai funcionar. Então, cada um tem um organismo diferente, né? Então, são maneiras diferentes. Se um remédio passou dor de cabeça, ele não pode passar a minha. Então, cada um tem um organismo diferente. Da mesma forma, é da radioterapia. Então, gente, vai causar tudo isso. Eu quero que vocês aprendam pelo menos uns 3, fixem na mente de vocês. Qual o sintoma que dá radioterapia no câncer? Fadiga, mal-estar, a pele vai ficar prejudicada, vai cair o cabelo, a alopecia vai ter sempre, gente. É impossível não cair o cabelo. Professor, cai tudo de uma vez? Não. Gente, a queda do cabelo sempre vai ter, com a quimioterapia, com a radioterapia, o câncer em si só. Só que tem pessoas que acham um sofrimento maior, né? Por exemplo, assim, ó, teu cabelo vai caindo todo dia um pouco, é um sofrimento aquilo ali, tu passar a mão na cabeça e o cabelo cair. Aí o que as pessoas fazem para evitar sofrimento? Elas vão lá e raspam tudo, de uma vez.
porque o sofrimento é de uma vez só. Tem gente que pensa assim, que não aguenta, né? Então, eles preferem sofrer. Não sofrer todo dia, tendo que ficar vendo o seu cabelo caindo e acaba raspando a cabeça toda. Quimioterapia. O que é a quimioterapia? Ela vai atuar na tentativa de destruir as células tumorais, ao interferir com as funções celulares, inclusive a replicação. Pode ser combinada com a cirurgia, com a radioterapia ou ambas. Então, gente, a quimioterapia ela atua para destruir as células cancerígenas. O que é a quimioterapia? Aquele monte de medicação que o paciente vai tomar para combater o câncer. Que muitas vezes ele também passa mal, porque é forte a quimioterapia. Professora, só é a quimioterapia que nem eu falei, né? Que nem aqui diz. Pode ser a quimioterapia junto com a radioterapia, junto com a cirurgia, junto com os três juntos, entendeu? Então, não interessa, pode fazer o tratamento combinado. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Quais são os tratamentos do câncer? Vou pôr aqui para vocês responderem. Quais os tipos de tratamento do câncer? Cada um vai responder. Radioterapia, Só um, próximo. Deixa os outros falar. Priscila, um para cada um. Priscila, Marlene, dormiram? Quimioterapia, professora. Muito bem, Priscila. E qual é o outro Marlene que está faltando? Cirurgia. Cirurgia. Olha, vão todo mundo tirar 10 na prova. Então, os 3 tratamentos que tem: quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Quais são os sintomas que pode causar a radioterapia? fadiga, náusea, Que, vômito, que mais? queda do cabelo, Muito bem. Então, tudo Anemia. isso. Que é Priscila? Priscila fala. Priscila vai ter vergonha. Ela fala e fecha o microfone. Anemia. Anemia. Muito bem, Priscila. Marlene, lembra de algum? Então, todos esses são sintomas que pode causar a radioterapia. Quando se vai realizar a administração, gente, da quimioterapia, tem que ter bastante cuidado. Ela pode ser via tópica, né? Oral, pode ser pela boca, intravenosa, intramuscular, subcutâneo, arterial, intratectal e intraclavitária. Mas ela sempre é feita mais pelo venoso, que é mais eficaz. Ela pode ser administrada, a quimioterapia, tanto no hospital quanto no ambiente domiciliar. Às vezes a pessoa contrata alguém para fazer a quimioterapia na casa dela, quando é um hospital de particular, tem alguns planos de saúde, né? E ela pode fazer esse tratamento tanto no hospital quanto em casa. A professora vai ficar internada lá? Não. Lá na Fundação no Hospital do Câncer, os pacientes vão, faz a quimioterapia e volta para casa. Só que tem alguns que descompensam e acaba ficando internado. Por exemplo, tem vários sintomas, começa a passar mal. Então, isso faz com que ele tenha que ficar no hospital tendo um tratamento. Os quimioterápicos são drogas vesicantes que causam lesões quando entram em contato com a pele, com tecidos mole, como, por exemplo, infiltração de uma veia. Gente, as nossas veias, elas são sensíveis. Com câncer, elas ficam mais sensíveis ainda. Então, os quimioterápicos, quando entra a medicação, são muito fortes e acaba causando lesões na pele. Então, por isso que tem que ter bastante atenção.
também quando dá infiltração, quando o acesso está fora. Tem que ficar bastante atento para verificar tudo isso. Causam também necrose tecidual e dano para os tendões, nervos e vasos sanguíneos. Apenas médicos e enfermeiros treinados devem administrar os vesicantes. Então, só quem tem um treinamento pode estar administrando, né? Colocando a quimioterapia. Não é qualquer um. Por conta que pode acontecer de o paciente passar mal, ficar inflamado, ter infiltração, ter que realizar um novo acesso. Então, tem que ter bastante atenção. Tem que verificar, né? Se está tendo ausência do retorno sanguíneo, se não está tendo retorno sanguíneo, se tem resistência ao fluxo, ou seja, o líquido lá da quimioterapia não está correndo. Então tem que ficar de olho nisso, se não estiver pingando, então o acesso não está bom. Se tiver queimação ou dor, o paciente está lá fazendo quimioterapia. Ah, tá doendo. Começar a dizer que tá doendo. Então, não pode continuar o tratamento. Tem que parar naquela hora. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Tá com queimação, tá com dor, tem que parar na hora. Não pode continuar. Se tiver edema, inchaço, começou a inchar o local que ele está fazendo a quimioterapia, recebendo a medicação, tem que ser retirado na mesma hora também. Se causa um rubor, uma coceira, começar a vermelhidão, tem que tirar. Quando se suspeita, né, de extravasamento na administração do medicamento, ele tem que ser interrompido imediatamente. E dependendo do medicamento, é feita a tentativa de aspirar o medicamento, ou seja, não pode estar desperdiçando medicamento, né, da quimioterapia. Verificou que está tendo algum perda de acesso, que está inchando, que está fora da veia, tem que parar na mesma hora a quimioterapia. Não pode estar deixando correr uma medicação sem estar na veia. Ou se está tendo dor, se o paciente está se queixando de algum sinal e algum sintoma. Você tem que sempre estar observando. Tem que ter políticas de enfermagem, né? A enfermagem tem que estar de olho direto. Se tiver lá um edema, realizar compressas ou frias ou mornas, dependendo da medicação, não é? A médica vai prescrever se pode ser quente a compressa ou se pode ser gelada. Então, pode realizar a compressa sim. A prevenção do extravasamento é essencial e fundamental no cuidado de enfermagem vigilante, ou seja, tem que prevenir, né, para não ter extravasamento. O que é isso? Para não ocorrer de perder medicação, para não ocorrer de acontecer uma inflamação, porque às vezes o braço do paciente está inchado, está com edema, está vermelho, está com infecção, está inflamado, e a pessoa quer estar com o remédio correndo. Ah, é ruim de acesso. Não vou parar não. Não pode ser assim não, né? Se acontecer isso, tem que parar o medicamento na mesma hora. A quimioterapia vesicante nunca em veia periférica, na mão ou no punho. Então, gente, nunca pode ser realizada a quimioterapia na mão, porque as veias são finas e também por conta da locomoção do paciente, né? Para estar se movimentando com a mão, nunca pode ser na mão ou no punho. Sempre tem que ser em outros locais do braço. Então, vamos lá. A gente viu os sintomas da radioterapia, né? Agora a gente vai ver da quimioterapia. É quase os mesmos, vocês vão ver. Então, vocês não vão se confundir muito na prova. Náusea e vômito pode durar de 24 a 48 horas, pode persistir até uma semana. Gente, os efeitos da quimioterapia não é só enquanto o paciente está realizando, não. Ele pode ser no decorrer dos dias. Então, o paciente com câncer, ele sofre dor a vida toda enquanto ele estiver com câncer. Sofre esses sintomas um tempão. Então, não é fácil, não. Então, ele pode ter vômito, náusea por vários dias.
pode ter diarreia, pode ter estomatite, que é a dor no estômago. Então, pode estar causando tudo isso. O que mais? Epitélio da cavidade oral, né? Pode inflamar a cavidade oral também, né? Em cima, o céu da boca. Pode estar inflamando também. Leucopenia, neutropenia, né? Anemia, que é as plaquetas baixas, vai atingir o sistema do paciente, né? O organismo do paciente vai dar anemia, as plaquetas vão baixar e vai aumentar a infecção, o risco de infecção, né? Pode dar infecção no paciente e pode ocorrer até sangramento também. Gente, vai atingir todos os sistemas. Renal também. Pode ter hematúria, né? Dor a urinar, disúria, né? Hematúria, presença de sangue na urina, pode aparecer também. Então, vai atingir também o sistema renal, tem que ficar de olho. Também o cardiopulmonar, né? O pulmão pode inflamar, pode dar insuficiência cardíaca, pulmonar e pode ter tosse de dispneia. E pode até levar a um edema agudo. Sistema reprodutor neurológico. Gente, a quimioterapia pode atingir até o neurológico da pessoa. A pessoa pode ficar confusa, às vezes ela pode não entender o que está acontecendo direito, pode ficar desorientada um pouco. Acontece isso também, não é todos os casos. Formigamento, ela pode sentir, queimação, sensibilidade ao toque de outras pessoas, fadiga. Um paciente fica estressante, pode durar meses depois do tratamento e vai afetar a qualidade de vida. Ou seja, o paciente que tem câncer, gente, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Ele vai ter que conviver com aquilo ali pro resto da vida. Então, vai afetar o estilo de vida dele, né? Como, professora? Vai ser uma pessoa estressada, que ela vai se irritar fácil, que ela vai sentir muita dor, mesmo tomando um remédio, às vezes o remédio não passa, a dor é uma dor insuportável, que como relatos falam dos pacientes, né? Então, tudo isso acaba dando o quê? Um estresse no paciente, porque ele acha que ninguém entende ele acha que a dor não vai passar, ele acha que aquilo ali só tem piorado. Então, tudo isso vai afetar a qualidade de vida do paciente. E ele fica ansioso, querendo que aquilo ali passe. Então, é bem complicado. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Aprenderam os tipos, os sinais e sintomas da quimioterapia e da radioterapia, né? São quase os mesmos, né? Vocês prestaram atenção, né? E tanto um como o outro vai interferir na qualidade de vida do paciente, porque a vida dele não vai ser mais a mesma. Então, tudo isso pode ocasionar estresse, raiva, dor de cabeça, certo? Tudo bem? Tudo. Vou fazer uma perguntinha aqui para a gente encerrar a nossa aula. 2 perguntas para vocês. Primeira pergunta. O que devemos... Vocês vão digitar aí. O que devemos observar no acesso do paciente ao realizar a quimioterapia?
Podem escrever aí. Quando você faz, ó, por exemplo, assim, ó, o paciente está lá, né, realizando acesso, gente, o acesso é por onde vai a medicação. Quando tá a medicação correndo lá, o que você tem que ficar de olho no paciente, naquele acesso? O acesso que está correndo a medicação na veia? O que você tem que ficar de olho lá naquele acesso? Lembra que eu expliquei que a gente tem que ficar de olho? Não, vocês não estão entendendo, Wes. Quando faz lá um acesso, fura o paciente, ele está fazendo a quimioterapia. Nós temos que ficar de olho se não há nenhum risco de infecção, se não está vermelho, se não está inchado, se não está coçando, porque senão vai ter que realizar um novo acesso e tem que impedir na mesma hora a medicação. Lembra que a gente falou do extravasamento aqui, ó? Tem que observar, ó, na administração tem que observar o quê? Se não tem lesão, se não tem queimação, se não tem edema, se não tem rubor no local. Porque se tiver isso, tem que parar a medicação na mesma hora. Certo? Ah, entendi, professor.